Olá, meus irmãos, amigos, boa noite, na paz e graça, tudo bem? Estamos prontos, né, para mais uma aula, mais uma ministração, na graça de Deus, que vai iniciar com uma oração, para pedir a graça do Espírito Santo, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez te agradeço e te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede para estar ministrando da tua palavra, Senhor. Peço ao Espírito Santo do Senhor que interaja em nosso meio e que me use como canal para a instrução para o teu povo. Senhor, impacta as pessoas assim como foi impactado na leitura desta lição. E nos dê sensibilidade para que possamos entender e ouvir e compreender a tua voz. É o que eu te peço agora e para sempre, e a partir de agora, Senhor, o Senhor possa direcionar essa aula da maneira que o Senhor achar melhor. Amém. Muito bom, irmãos. Mais uma vez estamos aí, né? A gente já começou na segunda lição, já ministramos já na revista nova, tá? Essa revista já está disponível lá na nossa igreja, certo? E os irmãos que ainda não têm, pode adquirir, a gente tem alguns exemplares lá ainda, tá? Estaria à disposição dos irmãos. Bem? Então, essa revista, ela fala sobre relacionamentos em família. E a lição 2, que é essa lição que a gente vai ministrar hoje, ela fala da predileção dos pais por um dos filhos. Isso é um tema muito discutido, ou não discutido entre as famílias, para quem geralmente tem mais de um filho, né? Isso aí é um tema bastante interessante para a gente poder discutir. Pena que a gente não tem o tempo hábil para poder falar tudo que a gente pode, né? Falar sobre isso, mas o tempo que está aqui também é necessário para a gente poder discorrer isso aí de uma maneira bem proveitosa. Amém? Então, nesse objetivo, o nosso objetivo dessa lição, irmãos, é apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas do conflito familiar, explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos, tá? E o texto áureo, ele se encontra lá em Gênesis 25, 28, que diz: E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E já era natural uma predileção dessa, né, irmãos? Porque é o primogênito, né? Na verdade, nossa prática, ela diz que a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Eu quero só deixar salientado com os irmãos aqui o seguinte: porque a gente tem um protocolo, certo, que a gente segue na leitura da revista. Eu sei que os irmãos ainda não têm, não está em poder delas, mas a gente tem um protocolo, um cronogramazinho da revista que fala dos nossos tópicos. Existe alguns tópicos que a gente precisa seguir, certo? Então, às vezes esse tópico nos dá uma referência bíblica que a gente tem que voltar e buscar o mesmo assunto que foi dito em um subitem anterior. Então, eu peço aos irmãos que tenham paciência, mas a gente vai estar discorrendo a história, certo? Mas a gente vai buscar algumas informações, de repente, de um paralelo que houve na escritura do subitem anterior, mas a gente vai estar dando prosseguimento, não vai ser repetitivo. Só aquele item. A gente pode começar com esse item repetido, mas a gente vai discorrer de um caminho numa trilha diferente do que foi o subitem passado. Amém? Os irmãos já estão chegando aí, né? Mondoni, o Eliese, pastor Eliese, Ney, Degiane, né, o Bom Carlos, a Cida, sejam todos bem-vindos. E puder transmitir, mandar esses convites aí, né, para mais gente, para os parentes, para os amigos, eu acho que essa lição vai ser bem proveitosa, tá? A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra lá em Gênesis de 25, capítulo 25, do 19 ao 28, tá? E os irmãos puderem abrir a Bíblia e depois fazer uma leitura em cima desses versos, o que a gente vai estar falando é sobre a história do nascimento de Jacó e Esaú, tá? E dentro dessa leitura bíblica em classe, certo? Eu queria estar só enfatizando o versículo 28,
que foi justamente o nosso texto áureo. Gostaria de começar a discorrer através disso, para não ser preciso eu ler toda a leitura bíblica em classe. Eu já disse para os irmãos que está em Gênesis 25, no 19 e 28, e quero enfatizar, discorrer um pouco sobre o assunto do versículo 28, que é também referente ao nosso texto áureo, tá? Que diz, né? E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Então, irmãos, já era natural uma predileção por parte dos pais pelos primogênitos, né? Ou os filhos mais velhos. Então, uma vez que eles tinham naquela época, eles tinham diversos privilégios, né? Eles eram consagrados a Deus, conforme Êxodo 13:1. Segundo a lei, devia ser remido por meio de uma oferta de valor até 5 ciclos, dentro de um mês desde o seu nascimento, conforme diz lá em Números 18 e 16, né? Era-lhe dada uma dobrada porção da herança que lhe cabia, conforme Deuteronômio 21, do 15 ao 17, e a autoridade de ser líder na família na ausência do pai ou na morte dele. Então, eles tinham uma prioridade. Então, quando o filho nascia, já era natural. Eu vou estar discorrendo sobre esse assunto, sobre a naturalidade de predileção de filhos, de uma certa natureza. Não estou falando de amor, carinho por um, diferente do outro, que isso não pode haver. Tá? Mas a gente vai estar discorrendo com relação a isso. Eles também, irmãos, eles podiam, quem tinha essa parte do primogênito, né, essas benfeitorias, eles também podiam, contudo, perder esse privilégio, né? Inerentes à primogenitura pela má conduta, pelo mau comportamento deles, que foi o caso de Esaú, por exemplo, certo? Que a gente vai estar vendo isso, que você pode estar vendo isso bem a fundo lá em Gênesis 27, no capítulo 27. E o Rúben, o primeiro filho de Jacó, também ele teve esse problema com relação à primogenitura, que perdeu, né, a sua primogenitura. Tá? Mas esse não é bem o assunto, a gente só vai estar discorrendo em cima. Então, era natural que Isaac tivesse um certo apreço por Esaú pelo fato dele ser o primeiro a nascer. Né? E na minha visão, irmão, Isaac não sabia dos planos de Deus para Jacó. Né? Eu acho muito provável que Rebeca não tenha falado para Isaac a respeito do que Deus havia respondido em sua oração, né, sobre os planos para Jacó. E também, provavelmente, Isaac não sabia que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Né? Por isso que Rebeca tem uma preferência por Jacó e fica geralmente observando os acontecimentos nos bastidores, né, entre Isaac e Esaú. Né? E aí, o que acontece? Embora Jacó ele tenha pecado ao se aproveitar do seu irmão, né, dessa maneira, todos os textos bíblicos que citam esse evento dos dois condenam sempre Esaú e não Jacó, né, porque Jacó era a promessa da linhagem. Né? Esaú é que não se importou com as suas responsabilidades de primogênito. Ali, o seu Deus foi o estômago. Ele perdeu pelo estômago. A atitude de Esaú, somada à promessa de Deus, deixou bem claro: Jacó é que tinha direito à bênção de Isaac. Rebeca, né, preferiu a Jacó e agiu em cima disso. E na minha visão também, irmãos, Rebeca também pecou ao enganar Isaac. Tá? Eu acho que foi um pecadinho ali meio paralelo dos dois na tentativa de colocar um na frente do outro. Uma vez que Rebeca tinha a visão lá do pronunciamento de Deus com relação à bênção, né, que Jacó iria receber, né, mas que isso já era promessa de Deus. Tá bom? Na nossa introdução, ela diz que a história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que, quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis, que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos,
Obviamente, essa é a vontade de Deus para a família cristã. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Assim a gente começa no item 1, que diz o plano de Deus para a família e sua presciência. No subitem 1, é o plano divino para a família de Isaac e Rebeca, né? Os planos de Deus em povoar a terra com um povo escolhido por ele, deu continuidade com Isaac e Rebeca, uma vez que Deus já tinha profetizado a Abrão que a descendência dele seria de muitos, né? Como a estrela do céu, a poeira do mar, né? o grão de areia do mar. Mas uma coisa estava acontecendo fora da ordem natural das coisas. Simplesmente Rebeca era estéril, né? Assim como Sara, assim também como foi Sara, né? Existe um paralelo nessa história que é bem semi, né? Bem igual, né? E Sara também era desse jeito, foi bem assim, né? Mas se fosse desse jeito, não seria de Deus. Imagina só, Sara era estéril, né? Nasceu Isaac. Isaac casou com Rebeca, Rebeca é estéril. Se não fosse desse jeito, eu acho que não seria de Deus. Seria mais um casal da roça cheio de criança, né? Então, quando Isaac tinha 40 anos, que ele casou com Rebeca, e sabendo disso, ele, diferente de Abraão, começou uma campanha de oração em prol disso, em prol da esterilidade de Rebeca, né? Lá em Gênesis 25 e 21 fala muito sobre isso. Por que eu digo uma campanha de oração? Porque só depois de 19 anos, quase 20 anos, Deus respondeu à oração de Isaac e Rebeca consegue engravidar, né? Aí, quando se cumpre os dias de Rebeca, de ela dar à luz, nasce os dois filhos, né? A Bíblia diz que era Isaac a idade de 60 anos quando isso aconteceu, né? Nada pode impedir, irmãos, os planos de Deus. E era desse jeito que teria que acontecer. Não tinha que ser de outro jeito, né? Só que teve algumas interferências, tanto na época de Sara, né, para o nascimento de Isaac, e agora também de o nascimento de Rebeca, né, para o nascimento de Jacó. Em Provérbios 19, 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Propósito esse que faz a gente entrar aqui no subitem 2, tá? Que fala sobre o propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Em Gênesis 25 e 23, diz que o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, isso falando para Rebeca, né? E 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Aqui, irmão, começa aquela presciência de Deus quando ele diz se dividirão, tá? Ele já está vendo lá na frente. Tipo, eles serão incompatíveis, eles se dividirão, né? Eles não serão compatíveis um com o outro. Tipo, não poderão ficar juntos, muito próximos um do outro. Assim como aconteceu também no chamado de Jeremias. Deus disse que havia escolhido ele antes de formá-lo no ventre de sua mãe e que antes dele nascer, Deus já havia separado e designado ele para o chamado. Isso está dito lá em Jeremias 1 e 5. Também foi assim com Salomão. Lá em 1 Crônicas 22 e 9, quando Deus diz para Davi que ele teria um filho e o chamaria de Salomão, né? Ele seria um homem de paz e que daria paz a Israel durante o reinado dele. E para a gente finalizar, Isaías também, ele se autodeclarou que Deus havia chamado ele e o declarado desde o ventre de sua mãe, que está lá em Isaías 49, 1. Então Deus também já conhecia Esaú e Jacó desde o ventre de Rebeca, né? Essa é a presciência. E pronunciou o que haveria de acontecer com o nascimento dos dois. Então, o maior serviria o menor, ou o mais velho serviria o mais moço. Né? E esta resposta de Deus, irmãos, lança luz às intrigas que vão acontecer durante essas passagens da Bíblia, até lá no capítulo 27 de Gênesis. A gente vai conhecer bem essa história, né, dos conflitos, das perseguições e tudo mais. Né? A escolha de Deus por Jacó e não por Esaú foi baseada em seus propósitos divinos, tá? E não uma escolha preferencial pessoal de Deus.
Tá? Deus conhecia o coração de ambos e sabia que Jacó seria mais adequado para cumprir esses planos, uma vez que Deus já sabia que Esaú faria pouco caso da sua primogenitura, né? E de repente, sabia também que ele venderia por um ensopado de lentilha. O nosso pastor, eu já vi algumas mensagens dele, ele falando, é uma coisa que marcou muito, que é a mesma coisa você estar no rio, né? Se você está numa canoa no rio, você está vendo o seu perímetro ali dentro do rio. E Deus é aquela pessoa que está fora do rio. Ele está lá para cima, como se fosse um drone, que ele vê o começo e ele vê o fim do rio. Então, tudo que passa lá na cabeceira do rio, ele acompanha, ele sabe onde é que aquele barquinho, né? Ele pode chegar. Então, por isso que tem a presciência, que Deus sabia que Esaú ele ia vender a primogenitura dele, certo? Ele sabia que ele ia seguir por caminhos pagãos, né? No caso, casando com aquelas duas moças da Hitita, né? As cananeias, né? Vale ressaltar também, irmãos, que estamos aqui abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. E ressalto que esse atributo não implica determinismo, tá? Parece que a pessoa começa a confundir isso aí com predestinação e determinismo, isso a gente não está falando sobre isso, tá? É exatamente sobre isso, tá bom? Contudo, o Senhor tem um propósito na vida de cada pessoa. E não era assim, até também na vida de Esaú, assim como na vida de Jacó. Porém, Jacó tinha linhagem que era sequência da aliança que Deus tinha feito com Abraão, né? Nem sempre compreendemos, mas sabemos que a vontade dele sempre é perfeita. Em Romanos 12, 2, diz assim, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim bem como em Eclesiastes 8,17 diz, então percebi tudo o que Deus tinha feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio até afirmar que entende, mas, na realidade, não consegue encontrar. Certo? E a gente vai entrar no item 2, que fala do conflito familiar. Tá? Fala da esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Isso era naquele tempo, tá, irmão? Ele tinha esses... A gente faz nas leituras de livros históricos, a gente consegue enxergar isso aí até em algumas passagens bíblicas, tá? Era uma questão séria uma mulher ser estéril naquele tempo. Era tipo uma desonra, uma vergonha, uma humilhação que seja. Né? Tanto diante de si mesmo, tanto para ela, ela sabia que tinha que ela era estéril, certo? Tanto quanto para ela, quanto para o povo, para quem estava vendo, para quem sabia disso, para o público, né? Porquanto havia uma teoria que quem era estéril estava debaixo do juízo de Deus. Lembramos no caso, a gente lembra no caso de Sara. Em Gênesis 16, 2, quando ela diz a Abraão, já que Deus me impediu de ter filhos, a gente está entrando no juízo, né? Como o pensamento daquele povo. Debaixo do juízo, foi Deus que permitiu, é lógico, permitiu. Mas é em cima de algum juízo, estou pagando algum preço por conta disso, né? E ela diz assim para Abraão, que Deus a impediu, né, de ter filhos. Aí ele foi quando ele entregou a serva Agar para ele. Em Gênesis 3:2, quando Raquel diz a Jacó que ele desse um filho a ela, senão ela morreria. Aí Jacó responde, aí vai entrar o juízo de novo, o pensamento do juízo, né? Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do seu ventre? E em Gênesis 30, 22 e 23 diz assim, e lembrou-se Deus de Raquel e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Fazendo esses paralelos, essas comparações, as pessoas tinham temor, tinham medo de que isso seria um castigo,
né? É a mesma coisa daquele tempo lá dos aleijados, dos coxos, né? Que, quem que pecou? Se ele está aleijado, quem que pecou na família? Né? Mais ou menos assim, desse tipo, né? E assim ela concedeu e deu à luz a um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Tá vendo? Ela ficou aliviada porque ela conseguiu reverter aquela esterilidade. Né? Mas como a gente vem falando, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos e a promessa que Deus fez a Abrão tinha que se cumprir. Então, tanto Sara quanto Rebeca teria que dar à luz, né? E no caso de reversão de esterilidade, quem era estéril passou a ter, foi o caso de Sara, que foi o caso de Rebeca, era considerado como uma misericórdia, uma intervenção divina, uma resposta à oração, né? Oração, digo, esta que ela fez, né, para Deus, quando ela viu que estava estéril, né? E igual está lá em Gênesis 25 e 21. No subitem 2, ele fala do conflito e os filhos lutavam no ventre dela. Naquele tempo, no ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Lá em Salmo 127, 3, de 3 a 5, diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Abrão e Sara passaram por um conflito, irmãos, muito grande, e já fiz menção aqui em outro subitem, a respeito desses comentários, principalmente por causa da incredulidade de Abraão. Tá? Ele teve por um momento de incredulidade. Deus havia, como Deus tinha prometido para ele um filho, né? E Sara vendo que na ordem natural das coisas não seria mais possível isso acontecer, principalmente pelo fato de Sara ser estéril, né? E talvez faltou sensibilidade aos dois para entender que as coisas de Deus parecem impossíveis aos nossos olhos, né, aos olhos dos homens. Mas para ele, Deus, nada é impossível. Então, diante desse cenário, Sara se precipitando achou que deveria dar uma mãozinha para Deus. No caso, como se Deus precisasse que as promessas que ele fez, ele precisava de ajuda humana para fazer isso, né? Então, o que aconteceu? Sara ofereceu Agar, né, que é sua serva, para Abraão, para Deus fazer cumprir sua promessa. Mas a promessa era para os dois. Então, por isso que teve incredulidade, né? E um baita problema para Sara, porque a Agar também concebeu, né? E deu à luz lá a Ismael, que deu todo aquele, né? Depois deu aquele todo problema para ela dentro de casa com a sua serva, né? E já houve também um princípio de incredulidade quando Deus faz aliança direto com Abraão, tá? Deus diz para Abraão assim, ó, para ele não temer, que grande seria a recompensa dele, Abraão, né? Sem entender, questionou sobre o que Deus lhe daria, ainda que não tinha filhos, né? Para assumir toda essa recompensa que Deus estava prometendo e fazendo a aliança com ele. Só tinha lá um Eliezer de Damasco, que era o herdeiro, para ser herdeiro dele. Deus responde assim para ele, que ele não seria o herdeiro, e sim um filho vindo dele, tá? Gerado por ele. E isso contribuiu, de repente, para que Sara desse o empurrãozinho, já que Deus falou que seria de Abraão, né? Na verdade, não era plano de Deus ter uma mistura de raças, visto que Agar era uma egípcia, mas isso faltou a sensibilidade lá, tanto para Abraão quanto para Sara. Sara queria dar um empurrãozinho, como eu falei em cima, né? Puxa vida, eu já estou velha, como é que eu vou ter um filho? Então faz o seguinte, para Deus fazer, para que Deus cumpra a sua aliança, a sua promessa, deixa eu, já que eu não dou filho, deixa eu passar então para minha serva, porque aí pelo menos vai ser filho de Abraão, vai ser semente de Abraão. Só que ela era egípcia, né? De uma geração pagã, então Deus não queria essa mistura, né? Mas ainda a Bíblia diz para a gente que Abraão creu no que havia dito o Senhor, e isto lhe foi acreditado como justiça. Existe um paralelo de versos, lá em Romanos 4 e 3 e Gálatas 3 e 6, onde Paulo afirma esse acontecimento, tá? Foi acreditado a ele como justiça. Né? E lá em Tiago 2,23, Tiago também reafirma, acrescentando que ele foi chamado amigo de Deus.
Diferente de seu pai, Isaac não se precipitou e buscou a ajuda do alto, né? Ele começou sua campanha de oração para superar o problema de esterilidade de Rebeca. Muito provavelmente, né, Abraão criou Isaac, né? Conversaram a respeito de tudo que havia acontecido no nascimento, e toda essa luta, toda essa batalha da promessa que Deus, com certeza eles conversaram, né? Até o seu nascimento. Então, já houve uma certa incredulidade em Isaac. Havia de se preparar, ele havia se preparado com as histórias do pai, então já estava preparado com isso. Por isso, ele não caiu na mesma falta de incredulidade, né? E resolveu tratar o problema diretamente com Deus, resolveu orar. Vou orar porque esse problema é coisa de misericórdia, reversão de esterilidade é coisa de misericórdia, então deixa eu começar a fazer uma campanha de oração, né? E Deus e tentar dar um empurrãozinho, assim como fez Sara. Rebeca, então, concedeu, ela ficou grávida. Mas aí algo começou a incomodar dentro do ventre, né? Um movimento excessivo no ventre dela. Eu imagino que ela preocupada, né? Não quis compartilhar com Isaac, né? O que estava acontecendo, por causa de todo esse problema. Puxa vida, eu já tive esse problema todo, já tive estéreo. Deus conseguiu, eu consegui conceber. Estou grávida. Eu não vou compartilhar isso com o Isaac, não, porque pode ser que ele fique meio nervoso e vai querer arrumar uma outra mulher para dar linhagem, então deixa eu ficar quietinha. Vou falar com Deus, né? Foi quando o Senhor revelou para ela que no ventre dela havia duas nações. Por isso aquele incômodo, né? Tinha duas nações ali dentro, né? E que o menor dominaria o maior, como foi dito, como foi predito pelo Senhor, né? E está reafirmando lá em Gênesis 25 e 23. Com isso aí, depois do nascimento, a gente vai começar a traçar a linha do favoritismo do casal pelos filhos, certo? Que a gente já entra no subitem 3. O favoritismo do casal pelos filhos, tá? Em termos de personalidade e temperamento, Esaú e Jacó cresceram pessoas diferentes. Lá em Gênesis 25 e 23, Deus fala para Rebeca a diferença que vai haver, né, entre os dois irmãos, né? E a principal diferença é que o maior iria servir o menor. Já foram feitos alguns comentários sobre esse assunto, mas igual tinha falado para vocês no começo, sobre essa repetição, né? Isaac, por sua vez, estava cumprindo aquilo que era do costume naquela época. Portanto, ele fazia e agia com Esaú, na minha visão, simplesmente minha visão, de forma natural, né? O que acho também que seria natural, já que ele ser predileto de Jacó, de Isaac, uma vez que ele era o primogênito. Então, tinha essa afeição natural, né? Da predileção, né? Então, haveria uma preparação, tinha que haver uma preparação do pai para o filho, um treinamento, um ensinamento específico para Esaú, porque mais tarde ele seria o herdeiro da família, né? E assim ocuparia o papel do homem mais velho e tomaria conta da família, na falta, no caso de Isaac, né? Quando Isaac tivesse faltar, ele que seria o cara que tomava conta de tudo. Ele recebia essa bênção para poder ser treinado. Então, eu creio que eles fossem treinados para isso aí. Então, na vista de outros, a predileção era para isso. Mas tinha, né? Já é natural do pai ou da mãe, que seja. O problema maior foi que Isaac foi pego pelo estômago, né? Esaú era um homem de caça e provavelmente tratava e cozia suas caças com maior sabor, amor, carinho, né? E seu pai, com certeza, gostava de comer os cozidos preparados por ele, né? Já o Jacó, ele era um homem mais que cuidava dos rebanhos, mais pelo lado pastoreio, né? E vivia em tendas, e por isso tinha mais contato com Rebeca, e muito provavelmente, né, com esses contatos, Rebeca começou a ficar mais, e também já sabia daquela predileção também, daquela presciência de Deus, referente a Jacó, então ela ficou mais ali atenta do lado de Jacó, né? A Rebeca, por sua vez, vivia nos bastidores, sempre alerta, né, ao que se passava ali ao redor, nos bastidores, né? Pois ela sabia do que o Senhor tinha falado com ela. Então, e caiu na mesma artimanha de Sara, se precipitando e sendo incrédula, porque os planos de Deus não iria falhar
na vida dos seus filhos, mas teria de ser um tempo certo, o tempo de Deus. Mas ela, erroneamente, né, tomou atitudes precipitadas, que custaram uma grande desavença entre os dois, e começaram aquelas perseguições, um querendo matar o outro. Na verdade, Esaú querendo matar Jacó, né? Mas tinha um diferencial muito grande entre os dois, tá? Jacó já era obstinado por bênção. Ele tinha esse diferencial. Tá aí a diferença lá da presciência de Deus. Deus saberia que Esaú ia vender sua primogenitura, que de repente ele ia casar com as mulheres pagãs. Então ele viu, Jacó é o cara que eu preciso fazer na linhagem. Jacó é a minha continuidade da minha linhagem, da minha aliança. Né? Então ele já era obstinado por essa bênção, por bênção. Primeiro, ele já nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. De repente ele queria fazer aquela corrida de puxar cabo, né? Deixa eu passar na frente que eu quero essa bênção. É lógico, estou parafraseando, tá, irmãos? Né? E de repente ele já almejava ser o primogênito já desde o nascimento. Né? Depois ele ofereceu um prato de ensopado em troca da primogenitura de Esaú, aproveitando da fraqueza, né? Por ele estar chegando cansado e com fome do campo. E depois ainda ele teve, né, atuando com um figurino que não fazia parte dele, que não pertencia a ele, fazendo-se passar por Esaú, na hora de receber lá a bênção de Isaac. Né? Tudo isso aí em busca da bênção. Ele já era predestinado para isso aí, já era obstinado para isso aí, para buscar a bênção. Ele queria ter isso para ele. Né? Essas atitudes de predileção dos pais desencadeou conflitos familiares mais tarde, tá? Que se a gente acompanhar todo o livro de Gênesis, né, até o 27 e daí, a gente vai ver toda essa história. E eu até solicito os irmãos para poder olhar essas passagens, porque ela é muito interessante. Ainda mais você, nós que temos filhos, né? É um ensinamento, o que leva à predileção consciente, tá? De filhos. Porque isso aí pode gerar para a gente uma complicação futura no âmbito da nossa família. Irmãos, está tudo bem aí com as mensagens? Tem mais gente nova, Gislaine. Nós estamos com 30 pessoas online, graças a Deus. Tá? Uma voz clama no deserto, boa noite. Marcos Caleb, a paz do Senhor. Alda. Isso aí, o pastor Eliezer vai estar lendo isso aí, ó. É só a gente consegue adquirir sim, tá, irmã? Quem quiser a revista, o pastor está falando aí. Maravilha. Vamos entrar então no item 3, tá? Que lhe fala do problema da predileção por filhos na família. Esaú, o filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú. Isaac tinha 60 anos, como está dizendo lá no texto, né? Quando Rebeca deu à luz aos gêmeos. Né? Esaú foi primogênito, lógico, mais velho, por isso ele nasceu primeiro, então ele é o mais velho. Né? Ele era conhecido como Edom, tá? Ou Vermelho. Nome dado por causa daquele incidente lá do ensopado de lentilha, né? Que eu expliquei lá no outro subitem. Ele estava chegando da caça, do meio do mato, cansado. Jacó estava lá fazendo... Vai saber se ele não estava fazendo já premeditando isso, né? Então ele começou a ser chamado também por Edom. E detalhe, tá? Ele foi por esse prato de lentilha que ele vendeu a primogenitura dele. Né? Na sua adolescência, por exemplo, e juventude, a Bíblia não fala, né? A Bíblia não descreve muito sobre a juventude de Esaú. Mas a Bíblia fala que ele era homem de campo e habilidoso caçador. Né? Isaac demonstrava preferência por ele, especialmente pelo motivo de ele fazer proventos de alimentos. Ele provia alimentos com a caça dele, né? Ele trazia alimento para a casa dele, né? Através das suas caças. Então, alguns anos se passaram até o episódio do prato de lentilha. E a Bíblia diz que Esaú desprezou seu direito à primogenitura. Né? Podemos supor com segurança, irmãos, que Esaú fez pouco caso da importância que tinha a primogenitura, ser o primogênito. Às vezes trocamos coisas, e isso é com nós, às vezes nós trocamos coisas valiosas por
coisas valiosas para a gente por pequenas coisas passageiras, né, ou momentâneas, né, para não tirar vantagem. Pensa que está tirando vantagem, acaba trocando essas coisas valiosas que a gente tem por coisas passageiras, momentâneas. Foi o caso de Esaú, né? A primogenitura por um prato de comida, né? É uma coisa muito bizarra. Isso prova que nós pessoas, temos uns momentos de loucura espiritual e moral, né? E insensível também. Né? Algumas decisões foram essenciais para determinar, irmão, a aventura de Rebeca em enganar Isaac na hora da bênção patriarcal. Lá em Gênesis 26, 34 e 35, diz que Esaú, aos 42 anos, escolheu duas mulheres hititas, né, como esposa. Isto causou grande amargura, isso causou muita tristeza na vida de Rebeca e de Isaac, né, uma vez que elas eram cananeias de origem pagã, e para completar, sua terceira esposa, né, a terceira esposa de Esaú, foi Malaate, o filho de Ismael, que era o Ismael, aquele outro filho da serva de Abraão, da serva de Sara, né, que Abraão teve um filho com ela, e assim esse Ismael. O que aconteceu? Ele viu que Isaac mandou Jacó embora, né, e que não se casasse com mulheres. Deu o conselho para ele: você vai embora, mas eu não quero que você se case com cananeus, com pessoas pagãs, né? Então ele resolveu ir na casa lá de Ismael, né, e tomar a filha dele como esposa para tentar aliviar um pouco essas tensões que havia entre eles, uma vez que ele tinha já partido para outro caminho, casado com essas mulheres. Então ele para tentar aliviar, foi lá para casar com a filha de Ismael, para ficar tudo na mesma parentela, certo? Só que não foi o suficiente, né? No subitem, agora no subitem 2, né, a gente vai falar do predileção de Rebeca, né? Jacó, filho predileto de Rebeca. Jacó foi o segundo a sair, então ele foi o filho mais novo, naturalmente, né? Saiu já agarrado com a mão com a mão no calcanhar de Esaú. Desde o ato de seu nascimento, como eu já tinha dito, ele já nascia, já estava com essa obstinação sobre bênção, né? Então, ele foi, e detalhe também, ele foi o cozinheiro que fez o prato mais valioso daquela época. Jacó, ele cozinhou um prato, ele fez um prato, ele foi chefe por um momento, cujo prato dele foi um dos mais caros daquela época, né? O que valeu a primogenitura de sua família. E esta foi a segunda ação que ele fez em busca de bênção, né? E foi o começo de um plano mirabolante para roubar a bênção patriarcal lá do seu irmão, né? Com a ajuda, lógico, da sua mãe. Foi quando resolveu interferir na ordem dos fatos sem consultar a Deus, onde pela lei Esaú deveria receber a bênção de Isaac, tá? Mas ela arquitetou erroneamente, né? Rebeca, erroneamente, ela arquitetou, tá, um plano mentiroso para ajudar Jacó a receber essa bênção. Então ela se colocou acima do plano divino. Ela recebeu de Deus a informação que Jacó dominaria sobre seu irmão. Então, ela quis fazer valer o que Deus tinha falado, porém, não pensou nas consequências que vinha, né? Com isso, traria muitas consequências ruins para a sua família, né? Porque, de uma maneira ou de outra, os planos de Deus, ele ia se cumprir na vida de Jacó, de um jeito ou de outro, mas tudo seria no tempo de Deus, né? E ela interferiu nesse tempo, né? Aproveitando que Isaac já não podia enxergar mais, né? Orientou Jacó a se camuflar de seu irmão e enganar a Isaac. Mais uma vez, ele atrás de bênção. Aceitou se passar por esse episódio para poder enganar o seu pai, né? E conseguiu, né, arrancar de Isaac esta bênção. Como se não bastasse, depois que Esaú descobriu que foi enganado, ficou muito nervoso, né, e começou a fazer coisas que não eram do agrado nem ético à sua família. Por exemplo, queria matar Jacó, queria perseguir ele, mas respeitava enquanto o pai estava vivo, né, e casar com mulheres cananeias que eram pagãs. Acabou, então, forçando Rebeca a mandar Jacó cair no capinado. Vai-se embora, porque senão você vai morrer, né? Porque o seu irmão está muito irado contigo, então ele vai te pegar e então vai embora, né? Com isso, Jacó
Olha que natureza. Com isso, Jacó recebe uma nova bênção de Isaac. Só já que você vai embora, tá? Eu estou vendo que seu irmão está fazendo muita coisa errada, vai-se embora então. Vem aqui que eu vou te abençoar. Ele abençoou ele de novo. Então ele foi embora com duas bênçãos, né? Mas então Rebeca, né? E ela, Rebeca, por ter feito todo esse plano arquitetônico para poder enganar o seu marido, ela pagou também um preço alto. Já que Jacó era filho predileto dela, é, ele foi embora e nunca mais voltou, enquanto ela estava viva. Ou seja, ela foi para a sepultura sem ver o filho de novo. A última cena dele foi quando ela mandou ele embora, né, para ir embora, para não ser pego pelo Esaú, para não ser maltratado por Esaú, e ela então acaba morrendo sem poder ver o filho de novo. Olha o que a predileção dela fez, a insensibilidade, a incredulidade dela, não esperar os planos no tempo de Deus acontecer. O que aconteceu? Ela nunca mais viu o seu filho predileto. A gente vai entrar então no subitem 3, tá? Que é o problema da predileção pelos filhos. Isso já entra mais para o nosso tempo, né? E eu quero dizer para os irmãos que eu vou estar discorrendo esse subitem 3 por minha visão, tá? Por eu ser um pai, né? E também é minha visão. Isso aqui não é uma doutrina que eu tenho, que tem na nossa igreja, não é isso, tá? Essas aqui são coisas da minha visão como pai, certo? Foi um ponto que eu cheguei e lendo alguma coisa sobre, né? Ponto. Então, ela é exclusivo da minha visão, ok? Quem se compartilhar com essa visão poderá selecionar isso como um conselho ou como uma opinião. Então, no entanto, isso não vai ser tudo que decorrer aqui nessa aula, não está sendo minha opinião. Está sendo, quando não está no paralelo da Bíblia, está sendo vindo de mim, isso só é minha visão, tá? É você que está ouvindo que vai classificar isso como opinião ou como um conselho, tá bom? Mas volto a dizer que isso aí é uma opinião, não é uma opinião, é uma visão minha em particular. Então, o problema da predileção dos filhos, né? Pode ter faltado, irmãos, para Isaac, a sensibilidade, faltou liderança para Isaac, eu tenho certeza disso, né? E sensibilidade por parte de Rebeca. Eles não mensuraram o tamanho do problema que poderia ter. O favoritismo sempre existiu e sempre vai existir. Todos nós temos preferência por alguma coisa, pessoa, comida, objeto e etc. Todos nós temos isso aí. Não é diferente em relação aos filhos, minha visão. Tá? Embora admitir a preferência por um filho em detrimento do outro, leva geralmente a algumas questões como o medo do julgamento da sociedade e até mesmo da própria família. Né? Ainda que os pais possam dizer que não tem um filho preferido, a verdade é que, muitas vezes, os filhos, outros familiares ou até pessoas que não pertencem à família, conseguem perceber essa preferência, né? E que pode ser inconsciente isso daí. Contudo, pode ter certeza que a preferência é apenas a identificação e empatia por determinadas características de um filho ou de um dos filhos. Né? Essa predileção pode estar ligada, irmãos, às qualidades ou características de personalidades partilhadas entre os pais e filhos. Por exemplo, o jeito de agir, o carinho, a forma de tratamento do filho em relação a um dos pais, as opiniões parecidas, ao time do coração, ao carro predileto, jogar futebol, fazer coisas iguais, ir no mercado, pular trampolim, né? Isso não precisa ser necessariamente o ruim. Talvez o problema não seja os pais terem um filho preferido, mas sim não admitirem que as predileções fazem parte dos relacionamentos. Né? Isso, para mim, é natural. Tá bom? A verdade é que os pais têm medo de admitir, que nós pais, nós temos medo de admitir a preferência porque confunde o favoritismo com o amor. Geralmente associam a preferência de um dos filhos ao fato disso poder significar não amarem os filhos por igual, né? O que não é verdade, na minha visão. O amor é o mesmo para todos, isso é incondicional, tá? É importante ressaltar também que essa preferência não deve estar vinculada ao tratamento desigual.
entre os filhos, né? Porque assim eles poderão sentir que não são tão importantes quanto o irmão. Por exemplo, através de certos gestos por parte dos pais, tais como pedir a opinião de um filho, ignorar a opinião do outro, elogiar mais um filho porque ele fez e deixar o outro sem elogiar, de repente fez a mesma coisa, a comparação constante entre os irmãos, né? Proporciona também proporcionar as oportunidades ou bens materiais diferentes, né? Dar uma coisa a mais de coisa mais valiosa para o outro. A gente não percebe isso, né? Mas eles entre si, eles começam, quando começa a crescer, começa a ter essa percepção de tipo de uma predileção, sabe? Né? A manifestação desigual de carinho, né? O tempo dedicado a cada um diferente do outro. Então, dessa forma, pode ter consequências no funcionamento da família. Né? É assim que eu vejo. Né? E no desenvolvimento das crianças também. Por exemplo, o filho favorito irá crescer sentindo-se mais confiante e poderoso, mas também pode fazê-lo sentir-se sempre acima das regras, só porque o pai dá mais atenção para ele, dá mais poder para ele. Então ele pode se sentir assim, pô, meu pai é muito meu chegado, meu parça, então eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro, né? Então isso pode ele sentir muito acima da regra, suscitando assim frustrações e raiva quando percebe que não pode fazer tudo o que quer. Quando o pai dá aquela podada nele, está pensando que está podendo tudo, mas não é, simplesmente pelo fato de uma predileção pequena. Né? Aí ele começa a ficar frustrado, porque ele pensava que podia ir mais além, mas não era assim. Né? Poderá ainda ter maior dificuldade em separar-se dos pais, né, desenvolver a sua própria personalidade. Já o filho preterido, o filho que se acha um pouco mais isolado, né, menos favorecido, pode vir sofrer de problemas de autoestima, por exemplo. Né? E se perceber que os pais estão constantemente a desvalorizá-lo, pode adotar comportamentos desajustados, regressão, infantilização, dificuldade no aprendizado, apatia, desinteresse, revolta e muitos outros casos. Depende de cada personalidade. Então, é fundamental que ambos os filhos se sintam amados e valorizados, né? Cada um com suas peculiaridades. Pois o amor de nossos pais não tem que ter preferência, tem que ser por igual, né? Evitar comparações e elogiar cada filho pelas suas qualidades e por algo que eles realizaram sozinhos é importante, sim, mas não esquecer do que o outro também fez. Né? Temos que assegurar que há tempo para atividades em famílias, mas também devemos fazer atividades individuais. Né? Esse é o caminho mais adequado para que os filhos se sintam igualmente amados, independente da sua preferência. Certo? E igual eu estava dizendo para os irmãos, eu tenho 2 filhos, né, já grandes, mas eu tenho 3 aqui, né? 3 meninos aqui, que eu tenho um de 20, tenho um de 18 e tenho um de 4. E a questão toda é o seguinte, eu vou contar isso aí, um detalhe que eu contei para os irmãos. Antes de ministrar essa lição, eu chamei os dois para conversar, um separado do outro. O pequeno já não tem esse entendimento. Mas eu fui conversar com eles e fui me colocar, né, de prontidão para saber o que eles pensavam com relação a isso. Né? E para minha satisfação, não sei se foi por causa da convivência que nós temos, eles não se pronunciaram com relação a isso e não se sentiram, a não ser o mais novo, do meio, né? Que, de 18 anos, porque ele me citou uma situação que ele se achou prejudicado, ele que se sentiu menos predileto do que o outro irmão dele, o mais velho. E eu questionei, qual foi a idade? Quando foi? Como foi? Não, é que quando eu tinha 15 anos, eu percebi que o meu irmão podia fazer coisas que eu não podia. Só que a diferença de idade dos dois são de 2 anos. Né? Então, ou seja, se ele tinha 15 anos, o outro já tinha 17. Então, a maneira que eu tinha que tratar o filho de 17 não pode ser o mesmo com 15. Não estou falando de abraço. Abraçar eu abraço todos iguais. Mas com relação a permissões, existem permissões diferentes. Né? Ainda usei um exemplo, né? Que eu tenho mais de 30 anos de motorista. Agora todo mundo aqui em casa tem carteira, só eu que não tenho carteira de motorista. O que acontece? Isso, pelo fato dele ter 3 meses de carteira, ou um pouco mais do que isso iguala a ele a minha experiência de motorista, a minha experiência de direção.
Então, tanto a mãe quanto os dois irmãos, eles têm a mesma data de carteira, né? Com a separação de uma semana. Então, mas isso é carteira, é o objeto. Mas a comparação da experiência não pode ser comparada. Então, enquanto ele tiver 15 anos ou de 17, ele vai ter um tratamento diferente, sim, mas não com relação à afetividade. Né? Mas, então, ele se questionou com relação a isso. Porque ele podia fazer coisas que eu não podia. Mas você tinha 15 e ele tinha 17. Da mesma forma, quando você tiver 16, ele tiver 18. 18 ele já está na parte maior, ele já pode sair para o mundo. Né? Isso na visão de cada um. Então, houve esse impassezinho pequeno. Né? É a mesma coisa do filho mais novo, que eu tenho, de 4 anos de idade. O que eu fiz na criação? Na verdade, na criação dos meus filhos, é mais um treinamento. Eu sempre fui consciente a isso, em não criá-los apenas e também treiná-los para ser um pai de família, né, no seu futuro, com sua família. E o que aconteceu? O que mais poderia acontecer? O que mais recorrente que acontece? Quando eu tenho um filho muito novo, a diferença do filho mais novo para o próximo são 13 anos, né? Então, a diferença é muito grande. Então, a ordem natural das coisas é que esse filho mais novo seja muito mais paparicado. Mas o que aconteceu? Não foi apenas pelos pais, não foi por mim, pela minha esposa. Então, nós envolvemos toda a família nessa paparicação. Ou seja, de uma maneira indireta, eles dois também foram pais do meu filho mais novo. Então, isolando essa predileção, inclusive, pelo filho mais novo. Então, eu autorizo ele a chamar a atenção, eu já presenciei quando o filho é mais novo, fica muito evidente, muito claro, quando o filho é mais velho, vai se tratar com o novo, os pais não deixam. Eu, por exemplo, tenho um sobrinho, eu chamo ele de meu filho mais velho, 34 anos de idade que ele tem agora, mas é porque a minha irmã ela se separou muito cedo, então esse menino ficou muito tempo dentro da minha casa, a figura paterna, a figura masculina era só eu. Então eu praticamente andei com ele na criação dele, no treinamento dele. E eu me lembro que se a gente falasse um pouco mais grosso com ele, a minha mãe, que é a avó dele, já brigava com a gente. Então existia, talvez na cabeça dela era imperceptível, mas na nossa cabeça a gente percebia, porque era a gente que era afetado. Então eu deixei bem claro para eles que vocês têm todo o direito, apenas não põe a mão no menino. Mas a correção, tudo que tem que fazer, a educação, vocês também vão fazer parte. Então isso eu acho que contribuiu com que eles não tivessem essa sensação de predileção, mesmo que seja um bebê. Então a gente não passou por isso. E também não tem lógica, agora estão todos adultos, ele reclamar porque eu estou dando um chocolate para o menino de 4 anos e eles não têm um chocolate. Até porque eles não comem chocolate, só comem sorvete. Né? Então, irmãos, eu acho que tem sido proveitosa. Eu vou encaminhar agora para a conclusão final. Tá? Vamos ver como é que está aqui a nossa caixa de mensagem. A Alda Leia queria uma revista, o pastor já falou. A Alda Leia, ok. Graça e paz. A Alda, eu tenho um casal de filhos e tenho muito cuidado com isso. Isso é muito importante. E é engraçado a gente se policiar, tá? Foi igual eu falei. Por mais que eu tivesse noção de que eu tinha desde muito cedo, de pai muito cedo, não que eu fui pai novo, mas quando eu fui pai recente, eu tive essa preocupação e eu discutia com a minha esposa com isso. Você acha que a gente tem alguma preferência? Certo? E detalhe, quando a gente sempre combinou desde que eles eram crianças. Talvez que eles estão assistindo na live ali agora, eles vão estar sabendo dessa informação. Mas antes era o seguinte: se eu, por exemplo, fosse chamar a atenção de um dos filhos, fosse brigar, ser rude, seja o que for, e brigar com eles, nós já havíamos combinado que a mãe não iria desautorizar o pai, ou nem o pai desautorizar a mãe. Mas quem tivesse brigado saía, a outra que não brigou ia consolá-lo, não falando, desautorizando os pais, né, quem brigou. E sim falando, tá vendo? Se você não tivesse feito isso, o papai ou a mamãe não teria brigado. Então houve esse acordo, essa aliança entre a gente. Ó, quando eu brigar, não precisa nem falar, já leva ele para o quarto, dá mais uma liçãozinha nele, certo? Porém agora com a redução de atitudes, né? E diz para ele que ó, se ele não tivesse feito isso, ele não teria levado aquela bronca. E quando a mãe também fazia a mesma coisa, era eu que percebia, pegava ele pelo braço, levava para o quarto, para a cama deles e conversava, olha,
Você não devia ter feito isso. A mamãe, você não pode falar assim com a mamãe. Você não pode obedecer a mamãe. Você não pode subir lá que a mamãe não deixou. Você não podia pegar aquilo outro lá que a mamãe para mim não falou. Então sempre houve esse acordo. Então, e a gente também sempre foi preocupado com esse favorecimento de filhos, certo? Então, eu creio que por mais que tenha sido, que eu acho que eu não fui, às vezes muitas coisas que nem eu percebo, nem ela percebe, a minha esposa, outras pessoas do nosso redor tenham percebido. E isso é imperceptível, mas isso não quer dizer que eu não amo todos eles de maneira igual, ok? Então eu acho que é assim que, igual eu falei, irmãos, é da minha visão, tá? Então a gente caminhando para a nossa conclusão, tá? O apóstolo Paulo nos dá a instrução de como agir como nossos filhos e nos instrui como devemos instruir nossos filhos. Né? Lá em Efésios 6, de 1 ao 4, diz assim, ó, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, e para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Temos ainda várias outras passagens, irmão, que fala sobre isso, como instruir, né, e como devemos agir com relação aos nossos filhos. Cabe agora o casal, né, regrar esses comportamentos que muitas vezes são imperceptíveis aos nossos olhos, mas a gente começar a monitorar, né, ao nosso periférico para ver se aquelas atitudes que é imperceptível para a gente sejam perceptíveis para outras pessoas. E a gente começar a monitorar isso aí, inclusive conversar com os filhos, né, deixar bem claro, franqueza, clareza com os filhos é uma criação, não é nem uma criação, é um treinamento muito bom e satisfatório, né? Ainda mais nós que somos cristãos. Temos que ensinar os nossos filhos no caminho em que se deve caminhar, andar, certo? Irmãos, eu termino aqui com um grandioso amém, agradecendo todos que estiveram presentes aqui na live, tá? Agradeço essa oportunidade mais uma vez, tá? E convoco os irmãos que essa lição vai estar muito boa, tá? Porque fala com relação à família. Então ela vai ser muito construtiva para nós. Amém, irmãos? Eu agradeço a todos e que todos tenham uma boa noite, um bom final de noite, né? E que Deus nos abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez te agradeço por essa grande oportunidade que o Senhor me concedeu. Espero ter atendido às expectativas, Senhor, do Espírito Santo e das pessoas que ouviram. Espero que o Senhor tenha tocado no coração de cada um, assim como eu fui tocado na leitura, no esboço dessa revista. Pai, é que eu te peço agora e para todo sempre, nos conduza no seu caminho e nos una cada dia mais com nossas famílias. É que eu te peço agora e para todo sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.